Abra a sua Bíblia comigo, se você está com a sua Bíblia, por favor, eu quero compartilhar a palavra com você. O tema da palavra de hoje é a vontade do Senhor. Diga comigo, a vontade do Senhor. Eu quero ler dois textos, queridos, que eles casam muito bem, porque um é uma profecia, uma palavra que foi liberada no Antigo Testamento e que ela se confirma no Novo. E são palavras de Jesus e você vai poder testificar isso. Salmo de número 40, do versículo 6 até o 8. Me acompanhe aí, por favor. Salmos 40, de 6 a 8. Eu vou ler na versão, na nova tradução, linguagem de hoje. Talvez você perceba uma pequena diferença, mas você pode acompanhar porque está aqui no nosso telão. Tu não queres animal oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu me destes ouvidos para ouvir, e por isso respondi. Aqui estou, as tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Agora eu quero confirmar isso, porque é uma profecia, uma palavra a respeito de Jesus Cristo, e eu quero confirmar o que está confirmando, lendo o que está em Hebreus capítulo 10, do versículo 4 até o 9, me acompanhe. Pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem oferta de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradas as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: tu não queres sacrifícios ou oferta de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir uma coisa, que você sentado mesmo, por favor, só curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Espírito Santo, eu reconheço e reconhecemos que Tu és aquele que foi enviado da parte de Deus Pai para nos guiar a toda a verdade, para nos ensinar todas as coisas e para nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus já tem nos dito. Eu quero lhe pedir, faça mais uma vez isto, e que Jesus Cristo seja glorificado naquilo que vai ser transmitido da parte do Senhor. Eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então eu quero que você me dê um pouco da sua atenção para essa palavra que eu tenho para compartilhar com você. Como eu falei para você, isso aqui é uma palavra, uma profecia. Deus usa o salmista para falar, e é como se ele estivesse falando a respeito dele mesmo. Mas na verdade isso aqui era uma palavra com relação à pessoa de Jesus Cristo, e o que o escritor aos Hebreus, ele confirma isso. Queridos, eu quero destacar, baseado nisso aqui e em muitas outras coisas que eu vou ver com você aqui dentro desse tempo, que as escrituras, elas nos deixam bem claro que Jesus Cristo, ele veio a este mundo pela vontade do Pai e para fazer a vontade do Pai. Vou repetir, as escrituras nos deixam bem claro que Jesus Cristo, ele veio do céu aqui para a terra pela vontade do Pai e para fazer a vontade do Pai. Isso é muito claro. O próprio Jesus, ele era muito resolvido com relação a essa questão. Isso ficou muito claro para ele, e ele mesmo testificou isso na própria palavra. João capítulo 4, versículo 34, olha o que está escrito. Jesus disse: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer.
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E isto aqui, queridos, quem conhece o contexto sabe que Jesus estava sentado lá na beira daquele tanque, daquele poço, conversando com a mulher samaritana, e antes da mulher chegar, os discípulos saem para comprar comida na cidade. Quando eles voltam, eles estão chegando com comida material, e oferecendo: Senhor, come. E Jesus diz para ele: olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E eles ficaram pensando entre si: será que alguém lhe trouxe comida? Mas Jesus, ele estava disposto, entenda isso, até renunciar à comida, para que a vontade de Deus continuasse sendo feita e realizada na vida dele e através da vida dele. Mas ele continua e confirmando isso. João capítulo 6, versículo de número 38. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Eu desci do céu, determinado. Eu desci com este propósito. Eu vim para fazer a vontade. E você observa que por diversas vezes o inimigo tentou tirar ele desse foco, desse propósito. Mas ele disse: eu vim para fazer isso. É como se ele dissesse: eu não vim para fazer outra coisa, eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Então isso aqui eu acho muito tremendo da forma como ele se expressa. Getsemane. O que significa a palavra Getsemane? Significa no hebraico prensa de azeite. Entenda uma coisa, esse Getsemane, que era o lugar que também conhecido como Jardim das Oliveiras, era o lugar onde se esmagava o fruto das oliveiras para a produção de azeite. Para onde Jesus foi levado, para aquele último momento antes dele ter sido entregue nas mãos das autoridades, nas mãos dos guardas. Então ele é levado para esse jardim que tem esse significado, prensa de azeite. Era onde se esmagava o fruto das oliveiras para produzir azeite. Getsemane, queridos, foi o lugar de maior provação para Jesus, pois assim como o fruto da oliveira, Jesus ele foi prensado e espremido até que literalmente dele saiu sangue. Foi tão intenso aquele momento que Jesus viveu ali no Getsemane, que a Bíblia diz que os seus suor se tornaram como que gotas de sangue. Isso aqui é muito interessante. Quando isso aconteceu com ele, preste atenção, Jesus ele sentiu de tal maneira as emoções humanas, que ele teve uma crise aguda de hematidrose. O que é isso, queridos? É uma mistura de suor, de sangue ao suor, e isso só acontece nos casos de extrema angústia e severas alterações emocionais. Jesus, isso foi tão forte que Jesus chegou ao ponto de dizer para os seus discípulos: fiquem aqui comigo. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. E ele disse: mas o que eu direi para o Pai? Me livre disto. Se foi exatamente para isto que eu vim. Então entenda, diante de tamanha pressão, tem algo que está prevalecendo: a vontade do Pai. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu vim para fazer, eu vim com esse propósito. Então nada vai roubar o meu foco, nada vai me tirar do propósito. Então, diante de tamanha pressão, eu vejo que Jesus ele se viu em um vale que ele teria que fazer uma escolha entre a sua vontade e a vontade do Pai. E aquele momento, para você ter uma ideia, foi um momento tão difícil que ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E para você que já leu a carta aos Hebreus com calma, você vai perceber que no capítulo 5, versículo 7, está escrito que Jesus, nos seus dias de angústia, ele ofereceu forte clamor e orações àquele que poderia lhe livrar. E está escrito que ele foi atendido. Você pode confirmar depois isso. Está escrito que ele foi atendido.
Ou seja, o pai estava disposto a tirá-lo de tudo aquilo. Mas em meio àquele momento ele diz: contudo, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Queridos, qual é a boa notícia que eu tenho a dar para você, para todos os rodovicenses, para todos os maranhenses, para todos os brasileiros, para toda a humanidade? A boa notícia que eu tenho para lhe dar é que Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. Ele escolheu, ele tinha o direito de escolha. E ele escolheu fazer a vontade de seu Pai. Ele decide fazer a vontade, ele abre mão de tudo que diz respeito que era para ele, o que era a vontade dele, ele abre mão disso e decide fazer a vontade do Pai. Agora vem a pergunta: por que ele fez essa escolha, mesmo sendo prensado e esmagado como a uva? Guarde isso aqui que eu quero lhe falar. Por que Jesus fez essa escolha, mesmo sendo prensado e esmagado como a uva? Porque a vontade do Pai sempre é boa, agradável e perfeita. Quando nós entendemos isso, nós vamos fazer a escolha certa. A minha vontade é fugir de tudo isso. Mas eu tenho em contrapartida uma vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Mas para escolher a boa, agradável e perfeita vontade, tinha sofrimento, tinha sacrifício. Mas ele decide, em meio ao sofrimento, em meio ao sacrifício: eu vou fazer a vontade de meu Pai. Eu vou permanecer na vontade de meu Pai. Queridos, olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Preste bem atenção, ligue a decisão de Jesus ao que está escrito em Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nessa vontade nós temos sido santificados. Você entende o resultado, o efeito dessa decisão de Jesus? Ouça-me, a decisão de Jesus em fazer a vontade do Pai trouxe benefício para toda a humanidade. Toda a humanidade foi beneficiada com a decisão de Jesus Cristo. Se ele decide ao contrário, todo o destino da raça humana estava comprometido. Mas ele escolheu fazer a vontade do Pai, e baseado nisso, o escritor aos Hebreus, ele diz: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta de Jesus Cristo, do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nós somos frutos da escolha certa de Jesus. Eu vou repetir para você guardar isso no seu coração. Nós somos frutos da escolha certa de Jesus. Nós somos o resultado disso. Nós fomos beneficiados com a escolha que Ele fez por nós. E quando o escritor diz nessa vontade, o que ele está dizendo? Quando ele fala de vontade, ele fala daquilo que se deseja, ou de algo que está determinado que seja feito. Vontade fala do propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Jesus Cristo. Vontade fala do que Deus deseja que seja feito por nós. Você entende quando diz nessa vontade? Ou seja, quando Cristo se submete em fazer a vontade do Pai, ele sabia aquilo que ele estava escolhendo, porque nessa vontade ele sabia que o propósito de Deus de abençoar toda a humanidade estava se cumprindo. Entende isso? Nessa vontade vocês recebem o resultado. Nesta vontade vocês são santificados. Nessa vontade. E quando ele usa o termo aqui, santificados, o que ele está dizendo? Santificados representa o quê? Entregar, reconhecer, ser respeitado. Santificado significa separar das coisas profanas e dedicar a Deus.
consagrar coisas a Deus. Então ele diz, olha, nesta vontade, vocês foram resgatados, perdoados, reconciliados. Nesta vontade, o propósito de Deus passou a se manifestar na vida de vocês de acordo com aquilo que Ele fez. De acordo com Ele, na medida em que Ele se sujeitou e se submeteu em fazer a vontade do Pai, diz, nesta vontade, vocês receberam os benefícios, vocês foram beneficiados com tudo isso. E então, preste atenção nisso aqui, muito importante. Jesus, pelo seu próprio exemplo, ele nos deixa claro que a melhor decisão que podemos tomar é a decisão de escolher fazer a vontade de Deus Pai. Amém? Podia ser melhor. Ok. Vai esquentar mais isso aí, não se preocupa não, eu estou bem. Preste atenção. Pelo seu próprio exemplo, Jesus, ele nos deixa muito claro que a melhor decisão que podemos tomar é a de escolher fazer a vontade de nosso Deus e Pai. É a melhor decisão que qualquer um pode tomar. Agora, eu quero que você caminhe comigo em cima de um conselho que o apóstolo Paulo nos dá. Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Paulo, ele nos diz assim: portanto, estais atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Busque compreender qual é a vontade do Senhor. Queridos, ele fala aqui, na outra tradução diz conhecer, mas nessa aqui diz compreender. Agora deixa eu lhe dizer, isso se aplica para todas as áreas de nossas vidas. Eu usei um exemplo de manhã que eu quero usar agora. Cadê os solteiros? Deixa eu fazer melhor a pergunta. Cadê os solteiros que pretendem se casar? Levanta a mão aí. Rapaz, o anjo vai passar aqui, não vai deixar para alguns a bênção não, que tem gente aqui também. Eu vou dar uma segunda chance. Cadê os solteiros que pretendem se casar? Levanta a mão aí. Eita glória, melhorou agora. Gabriel, fique de olho aí. Estou falando do anjo, tá? O anjo é Gabriel. Fique de olho, Gabriel. Quantos levantaram a mão aí? Agora olha aqui para mim. Escute. Essa vontade, olha aqui para mim. Essa vontade de Deus, como Paulo diz, procurai compreender, entender qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos entender que isto se aplica para todas as áreas da nossa vida, queridos. E entenda por que eu fiz essa pergunta. Olha aqui, principalmente os jovens solteiros, olhem aqui para mim. Queridos, de acordo com a própria palavra e aquilo que nós temos aprendido, casamento é a segunda decisão mais importante na vida de um cristão. E você deve considerar, você que é solteiro, como se você tivesse com uma arma e tivesse só uma bala na agulha. Meu irmão, esse tiro tem que ser certeiro. Mira bem o alvo, meu irmão, e atira. Pastor, e se eu errar? Não pode. Olha aqui para mim, não se sinta no direito de errar. Eu me casei com 29 anos de idade. Mas eu fazia uma oração para Deus. Não deixe eu errar, Senhor. Não deixe eu errar. Porque eu tinha estabelecido um propósito no meu coração. Eu vou me casar com uma única pessoa. E eu vou viver com ela todos os dias da minha vida. Então entenda que esta vontade, preste atenção, vou repetir o texto. Portanto, estai atentos
para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Procure compreender qual é a vontade do Senhor, para todas as áreas. Diga: para todas as áreas. Queridos, Paulo, ele nos fala sobre procurar compreender, conhecer a vontade do Senhor. Mas vem a pergunta: como é possível isso, pastor? Como eu posso conhecer a vontade do Senhor? Eu quero trazer para você o texto que nós lemos no início. Eu quero que você preste atenção. Olha o que está escrito em Salmo de número 40. Libera esse salmo para a gente aí. Preste atenção que está escrito: não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu me deste ouvidos para ouvir. Olha aqui para mim. Pastor, se Deus me deu ouvido, para que Ele deu além de ouvir? Olha aqui para mim. Tem gente que simplesmente, às vezes, ignora o que ouve, sim ou não? Entrou por aqui, saiu por aqui. Por isso está escrito 7 vezes, numa sequência de Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, o que o Espírito diz às igrejas. Então, olha o segredo, preste atenção. Ele diz: pelo contrário, ele falando para Deus, Jesus falando: tu me deste ouvidos para ouvir, por isso respondi. Por isso eu respondi. O que ele disse? Aqui estou. As tuas instruções para mim estão no livro da lei. Precisa ser mais claro do que isso. Pastor, como eu posso conhecer a vontade do Senhor para a minha vida? As instruções que eu e você precisamos está no livro da lei. Está no livro da lei. Eu posso ouvir um amém da sua parte? É isso que ele está dizendo. As tuas instruções para mim, elas estão no teu livro. Elas estão no teu livro, no livro da lei. As tuas instruções, elas estão no teu livro. Então, como conhecer, como compreender a vontade, meu irmão, minha irmã? Se eu e você não buscarmos no livro da lei as instruções que Deus tem para a nossa vida, nós vamos trabalhar em axiologia, nós vamos trabalhar com o nosso coração: pastor, eu não tenho certeza que é de Deus, mas toda vez que eu olho para aquela pessoa, chega coração para tudo quanto é lado. Solteiros não disseram amém. Quem ousa falar isso para o Senhor? As tuas instruções para mim estão no livro da lei. Amém? As tuas instruções para mim estão no livro da lei. O que Paulo ele nos escreve a respeito deste livro, a respeito dessas instruções, preste atenção. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Toda a escritura, desde o início ao fim, toda a lei de Deus. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá,
lei de Yahvé, o Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Ele dispôs o coração para conhecer, para praticar e para ensinar. Josué capítulo 1, versículo 8. O livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Desse modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Salmo de número 1, versículos de 1 a 3. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza prospera. Se é para ele, aplauda forte. Pastor, diante de tudo isso, o que eu devo fazer? Eu quero lhe dar 3 conselhos aqui. Primeiro, procure conhecer e compreender a vontade do Senhor nas Escrituras. Posso ouvir o amém? Seja um Gideão do século 21. Que é Gideão do século 21, pastor? É aquele que faz a prova da lã. Coloca a lã lá no quintal. Não é o Alan, não. É lã. A lã. Colocar o irmão Alan lá no quintal, já pensou? Pega a lã, coloca lá no quintal e faz a prova. Senhor, que amanheça o dia e tudo em volta esteja molhado e só a lã esteja seca do orvalho. Ele se levanta pela manhã, ele chega lá, está do jeito que ele pediu. No dia seguinte ele diz: Senhor, e que amanhã aconteça diferente, que tudo esteja seco e somente a lã esteja molhada. E acontece exatamente daquele jeito. Porque Deus havia falado qual era a sua vontade, que ele seria alguém que estaria liderando o exército de Israel para lutar contra os midianitas, mas ele queria ter plena certeza de que era o Senhor que estava falando com ele. E é impressionante como Deus, por 4 vezes, deixa muito claro para Gideão qual era a vontade dele para a sua vida. E ele vai em cima dessa vontade e ele é muito bem sucedido. Agora eu quero lhe fazer um pedido. Por favor, se você já fez, não faça mais para o seu bem. Senhor, eu vou fazer uma viagem. Eu queria que o Senhor falasse comigo em nome de Jesus. Não foi. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que agora o Senhor vai falar. Em nome de Jesus. Pai, por favor, fale comigo. Vou contar uma história que eu não contei de manhã aqui. Um irmão, ele queria tanto fazer uma viagem e ele queria que Deus confirmasse algo que ele já havia decidido independente. Senhor, confirma para mim, em nome de Jesus. E em todas as partes que ele abria, Deus estava de alguma forma dizendo não. Não, Senhor, isso não é do Senhor, eu não aceito isso para a minha vida, em nome de Jesus. Fale, confirma, em nome de Jesus. Era não, de alguma forma Deus estava falando não. A história que eu ouvi é que ele insistiu tanto, que a última vez que ele abriu pedindo, fala comigo, ele abriu e estava escrito: vai-te, Satanás.
o irmão, que é isso, rapaz? A pessoa, Deus está dizendo não, 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 não. Vai! Olha aqui para mim. Deus é Deus de princípios. Amém? Deus fala, Deus fala, Deus continua falando. Deus continua falando através da sua palavra. Segundo conselho, procure sentir paz de espírito nessa vontade. E só vai em frente se você tiver completa paz. Ah, pastor, mas Deus já falou e eu fiz e deu errado. O que aconteceu? Você não esperou o tempo. Porque existe a vontade e o tempo de Deus. Ah, não, mas Deus falou e tudo vai dar certo. No tempo dele. Jesus, ele falou para Maria, Maria chega, eles não têm mais vinho. Mulher, o que eu tenho contigo ainda não chegou a minha hora. Tenho o meu tempo para fazer. Eu tenho a minha hora para fazer. Amém? Então, só vai em frente se você tiver completa paz. Se você tiver completa paz, não, eu vou buscar essa paz, eu quero ter essa paz de espírito. E queridos, e ouça-me, quando há essa paz, a gente vê um exemplo de Paulo. Paulo está se despedindo das igrejas que ele fundou, dos irmãos que ele ganhou para Cristo. Ele está dizendo: olha, eu estou indo para Jerusalém, não sabendo o que irá me acontecer lá, senão que cadeias e grilhões me aguardam. Quando os irmãos ouvem isso, não vai, Paulo, não desce para lá, não vai. Ele diz: o que vocês estão fazendo? Estão me constrangendo no espírito. Eu estou pronto para ser preso e até morrer pela causa de Cristo. Mas ele testemunha uma coisa dizendo, sabe o que ele diz? Ele diz: agora, constrangido em meu espírito, eu estou descendo para Jerusalém. Você sabe o que ele está dizendo? Se eu ficar com vocês aqui e não for para Jerusalém, eu não vou ficar em paz. Eu posso estar num lugar seguro, mas eu não vou estar em paz, eu tenho que ir para lá. Você já pensou? Você lá no meio do perigo está sentindo paz? Imagina o navio indo para Roma, afundando, e o Paulo lá: calma, o Senhor me mostrou que ninguém vai morrer. O navio despedaçando, gente, todo mundo desesperado. Paulo diz: não, o anjo do Senhor apareceu para mim nessa noite, ninguém vai morrer, só as mercadorias vão se perder, mas ninguém vai morrer não, fica calmo, de boa. Paz de espírito. Diga: é possível. Amém, queridos? Terceiro conselho, permita que ela seja lâmpada e luz para a sua vida, como está no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Me ouça, se permitirmos, a palavra, ela vai nos trazer segurança em cada passo que dermos. Em cada passo que nós dermos. Queridos, eu, pela graça e misericórdia de Deus, já vivi umas experiências. Quando eu fui em 91 para o seminário, eu fui orar com um homem, e ele começou a orar comigo, ele começou a rir, sorrir. Ficou rindo, eu pensei que ele estava rindo da minha cara, já estava ficando bem invocado, já. Quando ele disse: eu te vejo andando com uma bolsa na tua costa, carregando uma mala, você está indo por um caminho. E foi falando aquele negócio. E pouco tempo depois eu estava lá na rodoviária de Belo Horizonte, carregando a mala para ir lá para o ponto de ônibus. Para o ponto de ônibus, para ir lá para Jocum. Vendo aquilo se cumprir. E algo que Deus falou: este obterá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Eu vendo Deus me levando para lá e guiando. Você sabe o que é? Você ter aquela paz de espírito em cada passo que você dá. É como se Deus, baseado na vontade dele, fosse colocando o chão aonde você vai pisando. Sabe aquela segurança que você sente? Porque é Deus que está falando. É Deus que está dizendo. E aí essa completa paz que ela é capaz de inundar a nossa vida.
Queridos, você poderia me perguntar, pastor, por que isso é importante? Por causa do que está escrito, Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Falava Jesus ainda ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe, e alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis que minha mãe e meus irmãos, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Alguém talvez não vai entender, pastor, por que Jesus foi tão duro com os pais dele, com a mãe dele, com os irmãos? Não. Você precisa entender que Jesus, ele não veio para constituir uma família biológica, uma família terrena. Jesus veio para constituir uma família para Deus. Você entende? Minha mãe e meus irmãos são, ou é, todo aquele que faz a vontade, que faz a vontade de meu Pai. Então, só para você perceber como que isto é tão importante. Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Porque vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando. E se você for ver essa palavra Senhor, é Kyrios, que significa mestre ou Senhor a quem obedecemos, a quem nos submetemos. Então essa aqui é a palavra aqui. Ele diz: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? 1 João capítulo 2, versículo de 15 a 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas desta vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Queridos, ele está falando de algo que vai começar aqui, mas vai se estender pela eternidade. Quem faz a vontade de meu Pai viverá para sempre. Olha aqui para mim, deixa ele falar uma coisa aqui antes de eu compartilhar uma outra coisa muito preciosa aqui com você. Escute. Vários jovens da minha época, eu quero compartilhar isso como um testemunho para você. Vários jovens da minha época tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. Tiveram diante de um vale para tomar a decisão A ou decisão B. Cheguei a ser taxado de santão. O Elson só quer ser santão. O Elson... Olha aqui para mim. Eu precisei, na minha caminhada com Cristo, tomar algumas decisões radicais. E eu lhe falo que se debaixo da graça de Deus eu não tivesse tomado essas decisões, eu não estaria aqui hoje falando com você. Entende? Eu não estaria hoje aqui ministrando para você, seria um outro que estaria ministrando. Porque nós somos colocados em vales, como se fosse, para fazer escolhas, para tomar decisões. E diante desse vale, nesse vale nós temos a oportunidade de fazer a nossa vontade ou fazer a vontade do nosso Deus e Pai. E aí, ao fazer a vontade dele, ou escolher a vontade dele, conhecer a vontade dele, nós vamos estar reconhecendo ele como o nosso Senhor. Entende? Como aquele que é de fato o dono da nossa vida. E a promessa dele é que, ele diz, aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Ele diz, aquele que faz a vontade de meu Pai, ele diz, esse permanecerá eternamente. Então entenda que nessa nossa caminhada aqui, nós vamos sempre estar diante de momentos, de situações que vai exigir de nós fazer a vontade.
assim como Jesus. Mas tem uma outra coisa muito forte. A Bíblia diz que Jesus, ele suou gotas. O seu suor se tornou como gotas de sangue lá no jardim. Mas o escritor aos Hebreus, lá no final, no capítulo 12, ele diz assim: na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vou repetir. Ele diz assim: na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. É como se ele dissesse: vocês não sabem o que foi o exemplo de Jesus, resistir até o sangue. Sangrar, mas não ceder. Sangrar, mas continuar dizendo: eu vim para fazer a vontade de meu Pai, e é essa vontade que vai prevalecer na minha vida. Amém, queridos?